Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio desse podcast tão bacana que é o Percepções do CFO Moderno, feito aqui no estúdio XPXT, Experiências Extraordinárias, em parceria com a SAP Concur. Hoje nós estamos fazendo um episódio diferente, porque nós estamos recebendo aqui o diretor-geral de uma das maiores empresas atacadistas do nosso mercado brasileiro, uma fera do segmento de varejo, que trabalhou a vida inteira praticamente nesse segmento. Ele vai contar um pouco para nós sobre essa trajetória. Nós vamos falar um pouco sobre aspectos financeiros das empresas, vamos falar um pouco sobre a história da empresa, sobre a história desse executivo. Eu estou recebendo aqui hoje, ele é diretor-geral do Martins Atacadista, além de ocupar o cargo de direção em outras empresas do SIM, Sistema Martins. Além disso, ele é presidente do IAMAR, Instituto Alair Martins, uma organização sem fins lucrativos financiada pelo Sistema Martins. Ele é graduado e pós-graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Uberlândia e cursou MBA Executivo na BSP, Business School São Paulo. Possui ainda cursos de extensão pelo IMD, na Suíça, e Chicago Booth, nos Estados Unidos. Em 2007, ele recebeu o prêmio O Equilibrista, concedido pelo IBEF São Paulo, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Eu estou recebendo aqui, hoje, com muita honra, com muita satisfação, Rubens Batista. Rodrigo. Rubens, super obrigado por vir até aqui hoje. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por colaborar com esse projeto que a gente está fazendo em parceria com a SAP Concur. Antes da gente começar a entrar nos assuntos, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua história para nós, por favor. Legal. Primeiro, obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui com vocês. Projeto bonito, projeto que, na realidade, encanta a gente. O IAMAR também trabalha com jovens e sim, isso é uma coisa importante, que a gente possa fazer a nossa diferença, né? Eu sempre acredito que o melhor da vida é você tornar o seu entorno melhor do que se ali você não estivesse. É isso, né? aí. Então isso que motiva Muito a legal. gente. É um prazer estar aqui de novo. Super digo obrigado. isso, um prazer também estar aqui com a SAP. A SAP é uma parceira também do Martins, a gente tem alguns produtos SAP. E, bom, falar um pouquinho sobre a minha trajetória e como eu cheguei ao Martins. Eu comecei a minha carreira logo depois que eu saí da faculdade. Eu completei a minha pós-graduação em Uberlândia ainda. Eu sou de Uberlândia também, coincidentemente. Né? Não só a empresa de Uberlândia, mas eu sou de Uberlândia também. Mas eu queria sair de lá. Naquela época, Uberlândia era uma cidade ainda pequena né? Com poucas oportunidades. Né? E eu falei, eu quero trabalhar em uma grande multinacional. Então, eu fiz esse movimento, né? Junto com a minha esposa, que ela apostou na minha carreira, isso foi uma visão dela. Né? Ela foi a primeira que apostou em mim. E a gente saiu para uma cidade que era uma metrópole para nós, Belo Horizonte, né? Saí de Uberlândia, uma cidade naquela época de 200 mil habitantes, para uma cidade como grande como BH, como Belo Horizonte, e eu entrei no programa de trainee do Carrefour, né? E que foi uma grande escola, né? O Carrefour naquele momento tinha 20 lojas, você imagina? Tava lá no comecinho. No começo. E assim, já tinha uma história no Brasil e tal, mas não era o número 1 ainda e tal. Quando eu estava no Carrefour ainda, foi quando o Carrefour assumiu a liderança do mercado de varejo no Brasil. Então assim, comecei no Carrefour, nesse programa de trainee, ali eu galguei posição, o Carrefour estava crescendo, oportunidade então, né, para um jovem, e assim, como eu já tinha experiência também, né, eu acabei então assumindo. Logo fui para transferir de BH para assumir a primeira gerência minha, que foi a loja de Ribeirão Preto. Depois fui para o Rio de Janeiro, na Barra. Depois vim para São Paulo, para a Matriz. Né? E aí, depois de 3 anos nisso, eu recebi um convite de me juntar ao Macro, né? Que infelizmente está saindo do Brasil por algumas razões, mas foi uma experiência extraordinária. Naquele momento, o Macro
ele depois de ter aberto o capital, ele havia entrado num problema, enfrentado um problema de rentabilidade, com prejuízos e tal. Então eles estavam montando um time e quiseram trazer gente com experiência e eu estava no Carrefour e me convidaram. E foi uma experiência fantástica, foram 13 anos de muito aprendizado, um outro aprendizado diferente do aprendizado que eu tive no Carrefour. Que daí já era mais com cara de atacado, né? De atacado, mas teve um outro aspecto também. Como eu pude vivenciar um pouco o aspecto de externo, né? De trabalhar no exterior, legal. né? De ser responsável pela região América Latina. Então, assim, foi uma experiência fantástica. Foram 13 anos lá. Então, lá eu fui CFO, fui VP para a América do Sul, né, responsável por países. Depois fui para a Holanda e depois fui presidente da Operação Brasil, né? Depois disso, depois do macro, eu fui trabalhar por um tempo em consultoria, né? Ajudando empresas, principalmente famílias e fundos, a melhorar os seus negócios. Era um tipo de gestão interina. Fiquei nisso 5 anos, até que numa viagem a Uberlândia, encontrei um ex-colega do macro. Ele estava no Martins nessa época e ele falou, pô, não quer trabalhar conosco? Nós estamos buscando um executivo com experiência em finanças e tal. Falei, pô, não tem problema, estamos à disposição para conversar. Isso demorou mais ou menos uns 6 meses até que a gente acertasse. Eu me juntei ao Martins, então, isso foi em 2017. E então, já tem quase 6 anos lá. Assim, o que eu posso dizer do Martins, o que me chamou a atenção é que, e traz um certo orgulho também, até pelo fato de eu ser de Uberlândia, né? Que é uma empresa, de fato, multinacional que opera no Brasil. Assim, em termos de processos, sistemas e gente, né? E eu acho que essa questão de gente tem muito a ver também com ser uma cidade universitária, com boas universidades. Boas universidades, tem mão de obra, Mão de obra. Então, assim, e estou muito feliz onde eu estou. E você começou lá no Martins no cargo de finanças? De CFO. De CFO. CFO. E aí eu fiquei nessa posição e aí foi agregando outras posições, né? Então mais responsabilidade. Passei, como eu tinha experiência em varejo, me colocaram o nosso negócio de varejo, que é uma rede associativa de varejo, que chama Smart, né? E Smart não é de inteligente, apesar de ser um modelo inteligente, mas é de supermercados Martins, né? É a abreviação disso. Então, o Smart é a nossa rede de supermercados associativa. Temos 600 lojas que opera e eu fiquei head disso até quando eu assumi a diretoria geral e aí eu pus outra pessoa para tocar. Mas assim, é uma experiência. O que foi legal foi que eu pude dar tempo de conhecer bem o negócio, a cultura, né? E me diverti muito, porque assim, eu acho que uma das coisas legais no varejo e em distribuição, você tem que gostar do que faz, né? Acho que muito dinâmico, né? É muito dinâmico, é muitas horas que você investe. Trabalha né? ali, né? É muito intensivo, né? Suor mesmo. Mas assim, se você gosta do que faz, se você se sente realizado, pô, isso faz toda a diferença, né? Aí não é trabalho, não é trabalho, é verdade. É verdade. E Rubens, me conta uma coisa, como é que foi o convite para ser o diretor-geral? Como é que você recebeu esse convite? Porque é uma função bastante importante no varejo brasileiro. Sem dúvida. Né? Como é que você recebeu esse convite? Como é que foi assumir essa posição para você? Eu já havia sido presidente do macro, né? Antes, no macro, né? Então, assim, o que aconteceu no caso do Martins não foi uma coisa muito feliz, porque, na realidade, o diretor-geral anterior, ele contraiu uma doença e veio falecer. Assim, uma pessoa que a gente se dava muito bem, a gente tinha clique, né? A gente trabalhava muito bem em conjunto, né? Ele era um cara egresso de TI, né? E eu de finanças, então a gente trabalhava muito bem, muito criativo, né? E assim, foi realmente um choque para nós, né? Não era esperado. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu
E, naturalmente, a empresa optou por, dado o fato de ser uma empresa que tem profissionais muito bem qualificados e até para ter uma solução interna, porque a questão da cultura no é muito Martins forte. Né? É verdade. O modelo de negócio também não é fácil, né? Não tem muito negócio desse setor profissionalizado. Então foi uma opção, assim, meio que foi uma evolução normal, né? E assim, é claro que você fica feliz por poder contribuir para o Martins, contribuir para a organização, né? Nós somos um colegiado, é uma diretoria funcional, né? Eu sou o líder dessa diretoria, mas são pessoas competentes, pessoas que nós trabalhamos em conjunto. Eu acredito nisso, eu acredito na força do nós e não na força do eu acho que isso é importante. Então, assim, a gente tem feito o melhor trabalho que nós podemos fazer, né? Não quer dizer que é o melhor, mas é o melhor que nós podemos fazer. Mas sempre buscando o melhor, provavelmente. Justamente. Né? Quais são os atributos ou os talentos, vamos dizer assim, que você executa lá no dia a dia do Martins como diretor-geral? Né? Imagino que você, pela sua carreira, né, já ter sido presidente de uma grande organização como o Macro, né, já tenha desenvolvido esses talentos, já tem esses talentos. Mas quando você vem para uma nova organização, né, 100% brasileira, né, com talvez ali um cunho, uma atmosfera familiar, o que é legal pra caramba, né? Quais são esses atributos que você mais usa da tua carreira no seu dia a dia lá dentro do Martins? Eu acho que o que a gente, na minha posição de diretor-geral e nessa posição de liderança, não é só diretor-geral, mas uma posição de liderança, eu acho que tem algumas coisas que você precisa aprender para se dar bem, né? Para ocupar bem a cadeira, né? Ocupar 100% da cadeira. Primeiro é você saber ler o cenário externo. É extremamente importante saber ler o que está acontecendo e como aquilo impacta o seu negócio no mercado, ou a sua área. Né? Então, você tem que saber o que está lendo. Né? Seja questões econômicas, sejam questões políticas, como elas se conectam, como elas te impactam. Né? O que acontece lá fora, né? Também, fora, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Vai respingar aqui, eventualmente. Aqui, né? De alguma maneira. Né? Então, essa questão de você saber fazer uma leitura, né, do cenário externo, daquilo que é exógeno, que não está no seu controle, mas como isso afeta o seu negócio é fundamental, né, para qualquer líder. O segundo aspecto, aí já no relacionamento, é você saber interpretar, e quando eu falo interpretar, é saber entender o que não está sendo dito. Porque numa conversa, o que está tendo dito, se você ouve bem, né, é muito fácil entender o que está sendo dito. O que está nas entrelinhas agora, é que é o problema. O que não está sendo dito, né, é a maior dificuldade. Né? Então, eu acho que você saber interpretar o que está lá fora, e como ele te impacta, você saber entender o que não está sendo dito, são coisas fundamentais, né, como líder. Né? Sem dúvida nenhuma, também é importante você gostar de gente e gostar de se relacionar. E, sobretudo, saber comunicar bem. E quando eu falo comunicar bem, não é que você precisa ser um comunicador, né? Mas assim como o Silvio Santos, por exemplo. Que já nasceu para isso, nasceu, né? Para isso. Né? Não é isso, mas você tem que saber passar uma mensagem. E garantir, né, que as pessoas estejam entendendo aquela mensagem. Né? Isso é fundamental. Como líder é fundamental, porque não adianta nada você pensar para si mesmo, falar, vamos fazer isso, mas se você não conseguir engajar as pessoas, né? E o engajamento começa por entendimento também, né? Entender o quê? Entender não só o que vai ser feito, qual a recompensa, qual o objetivo daquilo, né? Então, eu acho que essas três coisas, se eu pudesse resumir, né, eu acho que um líder precisa dessas três coisas. Né? É claro que você tem outros atributos que são importantes, né, como você saber fazer conta. Né? E aí fazer conta não é fazer só conta matemática, é fazer conta de risco, né, de impacto, risco e oportunidade, de impacto, etc. e tal. Né? Você não precisa ser um especialista em finanças para poder fazer esse tipo de coisa. Né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que são essas coisas que eu reputo como mais importantes. Esse último ponto é muito interessante, particularmente no seu segmento, que são milhares e milhares e milhares de clientes, né, todos os dias transacionando com vocês. Então,
uma mexida que você faz em alguma coisa potencialmente vai impactar muitas pessoas, né? Sem dúvida. Então você tem que ter esse feeling, né? Você tem que ter essa mensuração do que você vai fazer e como isso vai impactar a tua rede, por exemplo, ou os teus colaboradores, né? E eu acho que isso, hoje em dia, é muito mais fácil do que no passado. Hoje você pode fazer pequenos pilotos, pequenos testes, né? E antes de você implementar maciçamente, ou seja, fazer um rollout para toda a organização. Então, acho que fazer esses testes, né, e testes que sejam realmente respeitando, né, todo o ambiente, né? Não testes que sejam extremamente controlados de tal maneira que você sabe qual que é o resultado final, né, que é o esperado. Não é isso, você tem que ser intelectualmente honesto, né? Mas assim, nós acreditamos muito nisso. No caso do Martins, que atende 120, 125, 130 mil clientes mês, você fazer movimentações muito bruscas, você pode colocar o negócio em risco. Então, você tem que fazer movimentações orquestradas, né? Testadas. Então, isso é fundamental. É fundamental. Né? Rubens, nós falamos aqui na questão de liderança, né? Que eu acho que é um tema fascinante, né? Particularmente em cargos de alta gestão como o seu. Se eu tivesse aqui um funcionário seu, um colaborador seu, do seu time direto, e eu pudesse perguntar para essa pessoa, como é o Rubens como líder? Né? O que você acha que essa pessoa responderia? Quais são as características marcantes que essa pessoa responderia a seu respeito? Qual o seu estilo de liderança? Legal. Eu acho que, assim, eu gosto de chamar de liderança esclarecida, mas talvez a gente possa chamar de participativa também. Que é o seguinte, eu acredito primeiro que você tem que dar um norte. Claridade para, nós vamos para tal lugar. Todo mundo embarcado para o mesmo lugar. A segunda coisa que é extremamente importante, eu pratico, é dar espaço para as pessoas. Você tem que dar espaço para elas fazerem, executarem, errarem. Um espaço que você dá para ele, ao mesmo tempo fala assim, olha, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, vem falar comigo. Isso é extremamente importante, né? E a última coisa, que também faz parte, é você tentar buscar o melhor dessas pessoas. Então, de vez em quando, ou seja, você tem que aumentar a barra também, né? Então, e não é aumentar a barra simplesmente porque você quer trazer desconforto. Não é isso. Não, você quer que a pessoa se desenvolva, porque a pessoa né? se desenvolva e seja melhor. E ela pode ser melhor, né? A gente pode ser melhor, a gente pode melhorar. É isso que faz a gente, né, levantar todo dia. Eu posso ser melhor do que eu fui ontem. E eu acho que é um dos papéis mais importantes de um líder. Né? Ajudar o seu time a elevar. Né? Elevar a barra. Então, acho que são essas três coisas, sabe, que eles falariam sobre mim. E eles poderiam conceituar de um líder participativo. Eu gosto de líder esclarecido, mas eu gostei dessa, o líder esclarecido. Você ganhou o prêmio O Equilibrista lá no IBEF, né? E esse é um prêmio dado a uma personalidade, a um profissional da área financeira daquele ano, né? Que impacto que teve isso na sua carreira, Rubens? Primeiro, que é o seguinte... É um reconhecimento danado, né? E a beleza do prêmio é que você é eleito pelos seus pares. Do mercado. E os seus pares são diretores financeiros também, né? Diretores, os vice-presidentes de finanças, o que seja. Então, assim, primeiro que é um reconhecimento super legal, que é o seu colega votando em você. Isso é muito legal. Segundo, que em 2007, especificamente, foi um ano super disputado, porque, na realidade, não só o ano estava em crise, mas, no final, é o único ano que tem 2 equilibristas, que nós empatamos. Empatou. Né? Eu, nesse momento, eu estava vivendo, saindo do meu período eu estava ainda vivendo na Holanda, voltei em 2008, e fomos eu e o Britaldo, que era da empresa de energia elétrica. Então, assim, só o fato de ser o Britaldo, um puta de um cara também, um profissional que eu respeito muito, eu acho que o fato de ser, primeiro, pelos seus pares, e a gente dividir um prêmio tão legal, foi super positivo. Bom porque naquele momento também eu estava saindo de ser diretor financeiro, né, VP, eu era um vice-presidente de finanças, para a América do Sul, para ser o presidente da Operação Brasil. Ou seja, ia pegar uma responsabilidade muito maior. Né? Então foi assim, super legal, porque é o seguinte, coroou o final, né? O final de um momento, de uma carreira. Né? Então, em finanças, que para mim foi
foi assim, super positivo. E é um prêmio muito reconhecido, né, no segmento de CFOs, né? Um prêmio... Não, e só temos fera nisso. Só fera, né? Todo ano eu acompanho. O ano passado foi o Marcelo Bach, que é da Suzano, quer dizer, só fera, só né? Fera, só faixa preta, como fala, né? Você tá no meio dessas feras, é super positivo, né? Muito legal. Rubens, para quem não conhece, o que exatamente o Martins faz? Né? É uma empresa super conhecida no Brasil inteiro, mas para deixar todo mundo na mesma página, né? Quais são os negócios que vocês têm hoje? Onde é que vocês atuam? Né? O que exatamente o Martins faz hoje no mercado brasileiro? O Martins é uma plataforma de distribuição que conecta dois clientes do Martins. Um é a indústria e o outro é o pequeno varejo independente. Quando eu falo conectar esses dois clientes, até a gente fala, pô, mas a indústria não é fornecedora? Não, a gente entende ele como nosso cliente também. Porque o que nós tentamos fazer é eliminar a fricção. Porque quando você olha de um lado, a indústria ela quer vender um portfólio de produtos que, na realidade, possa dar uma margem ótima para ela. Quando você olha o pequeno varejista, em função das limitações de capital de giro, de espaço, ele quer só o que vai vender. O que vende, que é o giro, né? É o giro rápido. Então, o que nós fazemos? Nós ajudamos a indústria e o pequeno varejo a reconciliar isso, a vontade de ambos, né? Ou seja, como a gente faz isso? A gente faz isso fazendo curadoria de produtos, né? Ou seja, selecionando a indústria, selecionando os produtos que a gente vai ofertar de maneira que seja uma cesta que possa ser affordable para ele, ao mesmo tempo ele possa ter um giro rápido. A gente dá crédito para ele até para ajudar com que ele não precise pagar rapidamente, né? A gente faz a entrega e a gente tem um pós-venda extremamente que a gente gosta de imaginar que é muito bom. É claro que tem espaço para melhorar, mas esse pós-venda, essa relação com o cliente em que a gente ouve ele, e o Martins tem essa questão, uma relação de muito respeito com o seu cliente, isso é fundamental para nós. São os elementos da nossa proposta de valor do Martins. Dentro disso, o Martins, então, ele tem 3 verticais, né? Uma vertical que a gente chama varejo alimentar e farma, e a gente se orienta por cliente. Então, nessa vertical de varejo alimentar e farma, nós temos tanto os pequenos varejistas até 4 checkouts, como farmácias também independentes. Aí depois nós temos eletro, né? Que aí são pequenas lojas independentes de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis eletrodomésticos, informática, né? E temos também uma outra vertical que é material de construção e agroveterinário, que basicamente lida com essas lojas de material de construção, lojas de agroveterinário, etc. e tal. E com base nisso, ou seja, transversal a isso, nós temos uma série, 24 mil SKUs. 24 mil SKUs que a gente compra e revende e mais 80 mil SKUs que estão dentro da nossa plataforma de marketplace. Então, nós hoje ofertamos ao nosso cliente em torno de 100 mil SKUs. 100 mil SKUs. É produto que não acaba mais. É muito produto. É produto que não acaba mais. E o que é o SIM, Sistema Martins? O Sistema Martins é o nosso ecossistema. Né? Então, o que nós temos ali? Nós temos o Martins Atacado, né? Debaixo do Martins Atacado nós temos um negócio de logística, de operação logística, que a gente tem... que deve ser um grande desafio, né? Hoje a gente tem uma parte... A gente está muito mais focado na inteligência. A despeito da gente operar ainda, temos um ativo importante, temos quase 1.000 caminhões, mas assim, é bem menor do que era no passado, né? Então, até porque como a gente cresceu muito, a gente teve que também... não tinha caminhão para comprar, a gente teve que desenvolver muito focar na inteligência, né, e terceirizar muito. Então, hoje, mais de 50% da nossa entrega é terceirizada já, né? A gente faz a gestão disso, né, mas é terceirizada, é com terceiros, né? Como, por exemplo, o Mercado Livre faz e tal, né? A outra coisa que nós temos é o nosso braço, o nosso braço de serviços financeiros, né? O nosso braço de serviços financeiros, você tem cartão de crédito, financiamento, banco comercial normal, né? Seguros, corretora de seguros, adquirência, né? Então nós temos
E ainda no Martins, além do que eu falei, que nós temos a área de logística, nós temos também a nossa rede associativista, que tem mais ou menos 600 lojas. Então, a gente tem esses negócios. Além disso, nós temos uma universidade que chama UMV, Universidade Martins do Varejo, em que a gente capacita os nossos clientes. A gente não só capacita, como dá microconsultoria. Para eles venderem mais, para eles melhor. venderem mais e tal. Nós temos uma série de consultores que dão consultorias para eles, né? E além disso, a gente tem também não só consultoria sobre como vender mais, também como montar uma loja, né? Então, a gente tem dentro do Martins um conjunto de serviços que a gente oferece ao varejista, né? E à indústria, né? E me conta uma coisa, como é que você está vendo o segmento de varejo nesse momento no Brasil, né? A gente passa por um momento, sob o meu modesto ponto de vista, não sou especialista aqui, mas eu acho que a gente passa um momento de cinto puxado, né? Ou seja, todo mundo com freio de mão um pouco puxado, né? Talvez com dinheiro no banco, ao invés de colocar o dinheiro no estoque. Como é que você está vendo esse movimento do Brasil, Rubens, agora? E o que você vê aí para os próximos meses? Sua opinião muito pessoal. Veja bem, nós estamos passando por uma conjuntura, né? É conjuntural, não é estrutural. Acho que a beleza é isso, não é um problema estrutural, mas é conjuntural. Uma conjuntura que não é favorável, né? Você tem uma combinação de taxa de juros elevada, associado a uma renda que está sendo impactada por inflação, então está sendo comida, né? Então, quando você pensa na cesta, né, o mesmo valor que você tinha antes, ele consome menos produtos. Isso é uma realidade, né? Além disso, você tem também um outro elemento que é uma concorrência muito maior, né? Outros modelos de negócio chegando, etc. e tal, que é bom para o cliente, né? Vamos para o consumidor. Mas é mais gente disputando um bolso que já está mais saturado, mais né? saturado, mais comido um pouco. Então, assim, quando a gente olha esses elementos, né, talvez não a concorrência, eu não acredito que seja conjuntural, isso veio para ficar, mas os outros dois aspectos, né, que são a taxa de juros elevada e essa inflação maior, né, reduzindo a renda, né, impactando renda, é claro que impacta o consumidor e, por consequentemente, o pequeno varejo. No caso do Martins, 50% das nossas vendas acontecem em cidades até 50 mil habitantes. É o mundo, é o Brasil fora daqui, né? Fora o Brasil de São Paulo, do interior é o Brasil mesmo, do né? interior. E o que a gente sente é justamente isso, né? Além disso, muitas dessas cidades elas têm uma dependência grande do poder público, né? Então, assim, sofrem mais. Então, assim, a gente acredita que é um problema conjuntural, a gente não acredita que é um problema estrutural, né? Mas é um momento que a gente está vivendo, é a realidade do nosso momento, né? E como, na sua posição, como equilibrar investimento com crescimento, com macroeconomia, né, com projetos que vocês devem estar fazendo? Como é que você faz isso, né? Quais são os fatores que você considera relevante na hora de tomar essas decisões de investimentos, por exemplo? Primeiro, a gente tem que segregar o que é conjuntural do que é estrutural, né? Se é uma mudança estrutural mesmo ali no setor ou na área, você tem que levar muito em conta antes de fazer qualquer investimento. No nosso caso, por exemplo, nós estamos concluindo aqui, devemos inaugurar daqui um mês, está dependendo só de licença daqui. Nós dobramos um dos nossos CDs importantes, que é o CD de Hidrolândia, Goiás, né? Então, nós dobramos a capacidade dele. Isso é um investimento elevado altíssimo, que nós fizemos. Porque é obra mesmo, né? E fizemos isso, começamos no ano anterior, no ano passado, e vamos concluir agora. Quer dizer, nós estamos apostando, né? O Martins tem 70 anos, né? Cumpre 70 anos agora. É uma empresa de 1953, em dezembro a gente cumpre 70 anos. É produto de um sonho, de um jovem de 19 anos que convenceu a família a investir num armazenzinho de 100 metros quadrados de varejo naquela época. Então, de lá para cá, a gente passou, o Martins como, né, negócio, passou por muitos problemas e muitas dificuldades, né? E assim, quando eu digo problemas e dificuldades exógenas, tanto internas como fora também, né? Planos econômicos, etc. e tal. Então, na realidade,
é um negócio, a gente acredita, o Martins como empresa acredita no futuro, né? Isso já ajuda muito, os acionistas estão alinhados com isso, né? E nós como executivos, o nosso papel é muito mais a gente saber identificar o que é estrutural do que é conjuntural, primeiro ponto, saber como também, quando acelerar e quando desacelerar. Eu acho que uma das coisas que nos ajudam muito, e aí eu acho que diferentemente da indústria, que em indústria os projetos são muito maiores, projetos multianuais, etc. No nosso caso, os projetos eles são de maturação, de prazo menor de maturação, né? Então, assim, a gente tem essa flexibilidade, né? Então, você pode acelerar ou desacelerar com um pouco mais de facilidade que uma indústria, por exemplo, principalmente quando você pensa numa indústria pesada, né? Então, por exemplo, nesse momento, o que nós estamos levando em consideração? Nós estamos preocupados com capital de trabalho, né? O nosso capital de giro, então isso é importante. Então, a gente olha estoques, isso, apesar que no nosso setor a gente olha todo dia. Todo dia, não tem posição toda de estoque, hora, né? Toda hora. Nossa posição de estoque, olhamos a nossa posição de caixa, olhamos, por exemplo, como é que, se a gente está conseguindo repassar qualquer aumento de preço, se a gente não está conseguindo, a gente avisa a indústria, fala, estamos com dificuldade, os nossos clientes não estão aceitando essa tabela nova. Então a gente trabalha muito mais próximo da indústria, muito mais próximo olhando aqueles indicadores básicos do nosso negócio, né? Então, e o indicador básico nosso dois aqui são, primeiro o ligado ao capital de giro, né? E aí, especificamente, o elemento importante é o estoque. O segundo elemento é a margem, que a margem não é só o que eu estou ganhando, ele é só um indicador. Eu estou conseguindo repassar o que eu comprei ao preço que eu imaginava que eu podia repassar ou que eu repassava antes? Se eu consigo, não é tão complicado. Ok, senão... você tem dificuldade, você fala, opa, temos um problema aí. Aí você tem que investigar um pouco mais. Vocês compram o estoque, vai para o CD de vocês e de lá vocês distribuem. É assim que vocês fazem? Isso mesmo, isso mesmo. A gente, hoje a gente tem a nossa operação que a gente chama de mercantil de compra e venda, assim. Nós temos também a outra operação, que é a operação 3P, que é do nosso marketplace, em que os fornecedores, eles não deixam de ser fornecedores, eles são sellers dentro da nossa plataforma, que é um negócio que está crescendo, né? Mas ainda é cerca de 5%, 7% da nossa... Tem um espaço aí. Tem um espaço. Né? Quando eu falo 3P de fornecedores, tem um espaço ainda para crescer, né? Por falar nisso, como é que vocês estão vendo essa questão da tecnologia com varejo, disrupção digital, né? O que vocês têm olhado no segmento de atacado, né? Quando a gente fala do varejo que se relaciona com o consumidor final direto, é mais fácil, entre aspas, a gente imaginar, né? Porque vai ter o e-commerce, né? Vai ter o aplicativo de entrega e tal. Mas quando a gente fala do distribuidor, né? do atacado, né? Como é que é a utilização da tecnologia e o que vocês têm feito nessa área de digital, de transformação digital? Assim, é claro que quando você olha o cliente, ao ele... Principalmente quando a gente pensa nos devices mais comuns, que é o celular, né, que nós utilizamos, o smartphone, ele, sem dúvida nenhuma, o cliente, ao ter isso na mão, ele tem poder não de comparação de preços, né, tem os apps, né, ele tem... Está ali tudo na mão, né? Está tudo na mão, né? Então, assim... Ele, ao relacionar com o meu cliente, que é o pequeno varejo, ele leva isso também, né? O meu cliente, ele vai se atualizar. E, ao mesmo tempo, na medida que ele começa a se atualizar, ele começa a atualizar as relações dele anteriores, que é a relação de como ele compra, né? Então, por exemplo, uma das coisas claras que isso aconteceu, tem acontecido para nós, a gente tem um processo tanto de desenvolvimento do nosso marketplace, como também desenvolvimento de automação da nossa força de vendas, que mudou muito, né? Que foi muito acelerada, principalmente durante a pandemia, se acelerou muito isso. Você tem vendedores em campo, televendas? Nós temos canais distintos. Então, nós temos 4 mil representantes comerciais autônomos que estão distribuídos no Brasil todo. Além disso, nós temos mais uns 350 televendedores, né, que suportam
tanto os representantes comerciais, como também suporta o outro canal nosso, que é o app. Nós temos um app que tem 150 mil downloads, então que também que tem compras recorrentes aí de 40, 50 mil clientes comprando ali. Eu tenho também o e-commerce, né, que é o cliente comprando e ele fazendo... Então, assim, hoje o que nós temos... O cliente, o que a gente tem colocado é o cliente no centro. Isso significa o seguinte, como ele decide, como ele se relaciona conosco, ele escolhe. Se ele vai comprar via o app, se ele vai comprar via o televenda, se ele vai comprar via o nosso representante comercial, ou uma combinação disso. Né? Ele pode começar fazendo com o representante comercial, ele escolhe os pedidos, fala, não, mas eu vou colocar mais tarde e vou colocar eu mesmo. Lá na plataforma direto. Plataforma. Então, isso para nós não importa. Né? O que você olha, obviamente o que você pode contar para a gente, né? Não queremos aqui nenhum spoiler, nenhum segredo, mas o que você vê para futuro do Martins dentro do mercado brasileiro? Para que caminho você acha que o Martins vai caminhar, né? Mais para essa área de digital, né? Você vai mais apostando ainda mais nas lojas que vocês têm. O que você pode contar para a gente de futuro que vocês estão enxergando, Rubens? Quando a gente olha, por exemplo, os mercados mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, né? Você vê que o atacadista ele ainda existe, né? É um negócio que existe. E quando você pensa em mercados já desenvolvidos, né? Que você tem uma infraestrutura legal, uma delivery, né? Tudo... Não, e uma infraestrutura que funciona, estradas, né? Então as comunicações são, né, ótimas, né? Assim, não é igual nós, né? Como no Brasil, que você pensa que nós temos estradas ainda precárias, né? Então você ligar regiões, quando a gente anda por São Paulo, é lindo, mas quando você sai e vai para o norte e nordeste, o centro-oeste, ou você vai mais longe, né, entregar em cidades, né, no interior do nordeste, você tem muitas diferenças, é um pouco mais... Haja caminhão, Haja caminhão, né? Então, assim, é muito mais complexo. Então, assim, e o que o atacado ele faz bem, né? Ele é um negócio de eficiência. Ele ajuda a indústria a reduzir custo de distribuição, né? Quanto mais você tiver dificuldade de entregar, de comunicar, então... mais relevante, mais valor você vai ter. Você continua sendo relevante. Então, assim, eu acredito que se você olha o mercado externo, né, e esses negócios ainda existem, menores do que, em termos de participação, do que é no Brasil, mas existem. Imagina no Brasil ainda, então nos próximos 5, 10 anos, eu acredito que o negócio segue relevante. Isso dito, o que nós, como Martins, temos buscado trabalhar? Primeiro é o seguinte, nós temos 2 clientes claros. De um lado a indústria e do outro lado o pequeno varejo, o varejo independente. Então, nós temos que estar próximo desses caras, né? Temos que estar próximos desses clientes. E é isso que a gente tem buscado, estar sempre próximos deles, entendendo quais são as necessidades deles e como nós podemos sermos de valor. Né? Quando você imagina um negócio é o quê? Uma proposta, é conjunto de uma proposta de valor associada à infraestrutura que tem, aos relacionamentos que você também tem e acesso a capital. Né? Basicamente é isso que faz um negócio. Então, assim, se eu tenho isso, né? Se eu tenho isso, eu posso fazer algum ajuste também, ou nenhum deles para poder servir esse meu cliente, né? Um desses clientes, ou ambos os clientes. Então, assim, o que nós temos feito é estado próximo dos clientes. O que nós temos, em função dessa proximidade, nós temos investido nos últimos anos? Então, na nossa digitalização. Então, nós temos um marketplace hoje, que é Marketplace B2B, nós somos um dos maiores já. Né? Apesar de ser um negócio pequeno ainda, nós somos um dos maiores Marketplace B2B que tem no Brasil. A gente tem, na realidade, também buscado também trabalhar muito na questão de principalmente voltado à capacitação do cliente, ajudá-lo. Isso é muito legal, porque você está ajudando o pequeno, às vezes o pequeno, o médio, em coisas que talvez ele não tivesse acesso. Justamente. Né? Informação, a vender melhor e tudo isso. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, a gente acredita que para a gente continuar relevante, tem 2 coisas que são importantes. Primeiro, você está ouvindo
ou três coisas talvez. Primeiro, você está em contato com seus dois clientes, no nosso caso a indústria e o pequeno varejo. Segundo, você está disposto a ajustar o seu conjunto, seja a infraestrutura, seja, na realidade, o seu modelo de negócio para auxiliares. E o terceiro é você seguir humilde, né? Saber que você sozinho não vai orquestrar uma resposta, né? Então, acho que a humildade ela é fundamental, porque principalmente quando você tem uma história de sucesso, né? Porque a gênese de todo fracasso está na história continuada de sucesso, né? Então a gente tem que ser vigilante. E eu acho que o Martins nisso é bem vigilante. Nós temos um conselho que nos ajuda muito, nos desafia muito, então isso é extremamente importante. Bom, eu me relaciono com o Martins, que estava te falando antes, há muitos anos, do lado de cá, como fornecedor de tecnologia. E eu sempre tive uma impressão do Martins ser uma empresa com esse toque familiar. Mas por quê? Pela forma como eu sempre fui recebido lá, né? Pela forma cordial, né? Pela forma, às vezes até posso dizer aqui, carinhosa. A cultura do Martins é assim mesmo? É uma cultura que tem esse, eu costumo dizer que é o pozinho de pirlim-pim-pim, né? Que é aquela coisa que a gente não sabe dizer exatamente o que é, mas que a gente se sente muito parte ali, né? Mesmo como fornecedor. Eu acho que eu brinco que a gente, até para falar um não, a gente serve um pão de queijo. É verdade. E tem, para quem não sabe, lá na sede do Martins, tem tipo um quiosque, vou dizer assim, que serve café, né, que você toma café à vontade. Tem o museu, ainda tem o museu lá? Tem, estamos reformando, inclusive. Vai ficar legal. Super legal. Estão levando o caminhão primeiro para lá, vai ficar super bonito. Eu vi a maquete do primeiro caminhão, que estava lá. A última vez que eu fui, já faz muitos anos, eu vi a maquete. Tem um museu dentro do escritório. É super legal. Muito legal, é muito bacana. Mas eu acho que tem três coisas. Se eu pudesse resumir, são três elementos que resumem, que a gente pode entender a cultura do Martins. Primeiro questão é relacionamento. É uma empresa relacional e isso está muito em função do DNA do fundador. Ele é uma pessoa relacional e ele acredita nas relações com o nosso fornecedor, o nosso parceiro fornecedor, com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com a comunidade. Então, relacionamento é importante para o Martins. O segundo elemento importante para o Martins é reputação, né? Afinal de contas, é o nome do fundador que está lá, Martins. Tem um senhor Martins, chama Alair Martins do Nascimento. Tem um senhor Martins. Então ele preza muito por isso e a gente preza. A reputação é o segundo elemento, segundo elemento do que define a cultura Martins. O primeiro, como eu disse, é a questão do relacionamento. O segundo é essa questão da reputação. E tem um terceiro que é a independência financeira. É uma empresa que preza a independência financeira. Então, nós somos conservadores no trato dos nossos recursos. Então, o Martins, como o seu Alair gosta de falar, é um porto seguro. E de fato eu que sou egresso da área financeira, eu posso dizer, é um porto seguro de fato. Quando você olha os números ali, são... compara com as vidas passadas, você fala, cara, opa... Baixo endividamento... Assim, que é um pouco da cultura mesmo. É a cultura. Né, de interior, né? Eu acho que o mineiro, né? Tem essa questão de ser bem conservador, um pouco desconfiado. Não dá passo maior que a perna, né? Um pouco desconfiado, ressabiado, como a gente fala, né? Então, assim, faz parte, né? Mas, assim, eu acho que esses três elementos resumem bem o que é a cultura Martins. Muito bom. Antes da gente encerrar, Rubens, eu queria que você falasse um pouco do Instituto. Ah, claro. Porque é um projeto maravilhoso, é uma forma do Martins devolver para a sociedade um pouco, né, desse sucesso todo, vamos chamar assim. Conta para a gente um pouco sobre o Instituto. Claro, o Instituto ele cumpre 18 anos, então ele está entrando na maioridade. Inclusive tivemos um evento agora há poucos dias, no dia 7 de junho, em que a gente
a gente começou a fazer um evento anual, né? Então, que a gente traz academia, jovens para participar do evento, em que o foco é educação para o jovem, né? E quando a gente fala de educação, é claro que a gente é um complemento da educação, né? A nossa educação, a gente chama o nosso programa de que a gente quer formar cidadãos para a sociedade, cidadãos para a vida, né? Então, que sejam autônomos. Então, o que a gente faz é empreendedorismo diante da sua vida. Então, tem os passos todos que a gente tem, é um curso que a gente faz, a gente desenvolveu o curso, né? Além disso, a gente tem uma plataforma digital que a gente também fornece, em que as escolas aplicam, né? Então a gente trabalha isso com escolas, com instituições, né? E é um programa que já formou mais de 50 mil jovens, né? Nesse período, 18 anos. É uma coisa assim que você pensa assim, poxa, mas é pouco, né? 50 mil é tão pouco vis-à-vis ao que nós temos de necessidade, mas o grande ponto é você começar, né? E fazer a sua parte, né? No seu entorno. E é isso que tem sido feito e tem sido assim, essa posição que eu tenho ali de presidente do Instituto é pro bono, e assim, é um momento de diversão, porque a gente discute temas totalmente diferentes fora do mundo corporativo, né? Você imagina, discutir sobre educação, né? Mas é super legal, você ter visões diferentes da vida, né? Então, assim, para mim tem sido uma experiência fantástica, e o Martins, o SIM, né, o Sistema Martins, ele destina 1% dos resultados, né, do seu lucro para esse negócio. É um negócio, quando você pensa em tamanho do instituto, como instituto, tem institutos muito maiores, ele é um instituto pequeno, mas com um poder de impacto muito grande, por causa das relações que foram construídas ao longo do tempo, né? Não, então, eu acho que uma vida impactada já é um diferencial. Imagina 50 mil. É verdade. Né? Então, vocês estão de parabéns. É muito legal ver uma empresa que se preocupa com isso, em devolver para a sociedade, ajudar. Imagina, fazendo 18 anos, né? Provavelmente os jovens que começaram lá atrás, né? Quantas vidas já foram mudadas de fato, né? E é verdade. A gente, inclusive, soltou ano passado um livro atualizado, né? Que se chama Cuide do Seu Jardim, que é justamente esse livro que tem todos os passos, né, do nosso curso, é o livro base do nosso curso. E nele a gente pôde colocar as mesmas pessoas que participaram, uma parte das pessoas que participaram na primeira edição de novo, e ele contando um pouco, relatando um pouco de como aquilo impactou a vida dele. E assim, histórias legais, histórias de gente que hoje é executivo de esporte e tal. Assim, é muito legal, né? Você pensar que pôde participar disso. Pôde influenciar de alguma forma, né? E Rubens, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma última pergunta. Muitas pessoas que estão nos assistindo, nos escutando, já são profissionais, gabaritados, né, e estão aí construindo as suas carreiras. Mas muitos também estão começando a carreira. Né? Que dicas você poderia deixar olhando para a sua carreira? Que dicas você poderia deixar para as pessoas se desenvolverem na carreira e conseguirem um dia, quem sabe, né, ser um executivo como você? Assim, eu tenho que reconhecer que quando a gente olha o ambiente hoje e como eu cresci, eu acho que hoje é muito mais competitivo que na minha época, né? Hoje você tem quesitos aí para você concorrer no mercado, que são quesitos básicos, né? Que não existiam na minha época, né? Hoje, sem dúvida, é mais tá mais concorrido. Mais concorrido. Mas assim, eu acho que alguns elementos, se eu pudesse dar alguns conselhos, assim, a primeira coisa que eu vejo é você saber claramente o que você quer, onde você quer chegar e quais são os seus limites, né? Porque senão, se você for aceitando o que te colocarem, você nunca vai ser muito bom, porque você fala, pô, mas isso aqui é meu limite, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então, encontra o que você gosta, o que você quer fazer, o que
te clica, faz clique, né? Fala, pô, você me move o meu coração, etc e tal. Acho que isso é a primeira coisa, saber o que você quer e o que você não quer e os seus limites. A segunda coisa que eu vejo é o seguinte, encontra uma organização que você possa aprender, não ganhar dinheiro. Uhum. Ganhar dinheiro você ganha depois, vai ser consequência. Mas eu acho que a primeira coisa, e hoje em dia, eu sei que é difícil dar esse conselho, porque muita gente quer ganhar dinheiro rápido. Rápido, né? E às vezes precisa também, né? Às vezes precisa, né? Mas mesmo assim, você pode, num primeiro momento, se sujeitar a ter menos e a viver com menos, né? Num primeiro momento, se você está dentro da sua meta, do seu objetivo, dentro do que você quer fazer, você está numa organização que tem gente competente e gente boa ali que você vai aprender muito. Uhum. Eu acho que isso é fundamental, essa segunda coisa, né? Outra coisa não menos importante, eu acho que aproveitar as oportunidades é natural, mas assim, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é mais importante do que isso. É você, por exemplo, você ser relevante onde você está. E o que quer dizer relevante? Eu, por exemplo, eu sempre quis ser o braço direito do meu chefe. Uhum. Não é ser puxa-saco, porque eu nunca fui puxa-saco e nunca fui amigo dos meus chefes. Uhum. Né? Nem conhecia a vida pessoal dos meus chefes. Mas é você ser relevante para ele. Você ser disponível e você ser o cara, não o cara que é o cara de recados dele, mas o cara que faz diferença, que carrega o piano. Isso é importante não só porque toda pessoa, ninguém faz nada sozinho, uhum. né? Todos precisamos de gente competente com a gente, né? E se você se associa a um cara que você respeita e fala, esse cara, eu trabalho com ele porque eu gosto de trabalhar, você vai ter uma parceria super legal e você, tanto para aprender, como eventualmente para se desenvolver na sua carreira, né? Então, acho que essas três coisas, se eu pudesse dar de improviso, acho que são três excelentes eu pratiquei conselhos na minha vida. Então, assim, deu certo, entendeu? Acho que são excelentes conselhos. Rubens, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Gratidão enorme por você ter participado obrigado aqui. Obrigado por estar com você. Obrigado por ter me convidado. Imagina, é um prazer. Estamos de portas abertas. Na hora que você quiser voltar para a gente continuar essa conversa maravilhosa, estamos de portas abertas. Obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal. Mais uma conversa fantástica nesse podcast com apoio da SAP Concur. Eu espero que vocês estejam gostando. Ajuda a gente, dá um like aí no vídeo, compartilha, porque o conteúdo que a gente produz aqui com o apoio da SAP Concur é realmente muito relevante. O Rubens deixou aqui para a gente diversas dicas, histórias e conselhos, por que não, que eu acho que podem ajudar muitas pessoas. Tá certo? Obrigado!